Olá, boa tarde para todo mundo que está aí nos acessando, seja aqueles que já nos acessam e aqueles que também estão nos acessando pela primeira vez. Sejam bem-vindos à nossa Escola Jesus Cristo. Mais uma tarde de reflexões, acerca do Evangelho de Jesus, das palavras deixadas por ele. E vamos hoje refletir sobre um tema que Emmanuel nos traz através do livro Pão Nosso. Vamos refletir o item 72, intitulado Contempla mais alto. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus. Isso está escrito, em Lucas 6:38. Vamos orar. Senhor Jesus, amado Mestre, aqueles que queremos seguir, que queremos, Senhor, fazer o nosso caminho, a verdade e a vida, aqui estamos novamente, renovando, Senhor, os nossos pedidos para que as Tuas mensagens, que são leis imutáveis, elas possam, Senhor, ser melhor refletidas, analisadas e compreendidas por nós. Que depois de tantos séculos, Senhor, e tantos anos após ter vindo à Terra, ainda fraquejamos, ainda temos dificuldade de compreendê-las. Mas com a Tua mão santa, estamos no nosso esforço para entendê-la e fazer com que ela, Senhor, faça parte das nossas atitudes, das nossas ações ou até dos nossos pensamentos. Fica conosco nesta tarde, ajudando-nos, Senhor, nas dificuldades inerentes aos nossos espíritos. Que assim seja. Meus irmãos, é uma reflexão muito importante porque Emmanuel começa a limitar esse tema, chamando em 4 situações para uma visão que cada um desses personagens aqui, pode ter acerca do mundo. Ele diz: para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentando as focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe se afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos de além-túmulo pertencem exclusivamente a ele e aos que lhe se afeiçoam. Então, nós vimos aqui que tanto o esquimó como o selvagem da floresta, como o homem de uma religião limitada, de uma religião que é intolerante a alguém ou que existe alguma intransigência nessa religião, o sábio, que cada um tem a sua contemplação, o seu olhar, limitado àquele mundo que ele está vendo. E a gente sabe que quando a gente está passando determinadas situações, a gente só consegue enxergar aquele momento, aquele círculo em que a gente está limitado. E é importante que a gente entenda alguns verbos que Emmanuel sempre nos traz. O título, Contemplar mais alto. E aí a gente vai no dicionário, e a gente busca o significado de contemplar. Ele não fala olhar,
ele não fala ver, ele utiliza o verbo contemplar. Contemplar, pelo dicionário, é observar atentamente, analisar, fixar o olhar em algo, em alguém ou em si mesmo, com encantamento, com admiração. Então, é um observar mais atento e é um observar com admiração, com encantamento, seja algo, alguém ou contemplarmos a nós mesmos. E aí é muito interessante porque cada mensagem de Emmanuel é sempre um convite para que a gente analise cada situação. E às vezes essa contemplação a gente passa pelo crivo, né, da observação, do julgamento em muitas situações, né? E ele continua: transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Então, quando a gente transfere a observação para o nosso campo, né, de experiência diária, e isso é muito interessante porque quem já teve oportunidade de fazer até brincadeiras mesmo de infância, né, em que cada um vai falando aquilo que ouve, aquilo que pensa, e quando chega lá na última pessoa, a gente vê que aquela história, aquelas situações, teve uma visão totalmente diferente daquele começo que foi retratado lá pela primeira pessoa. Então, quando a gente transfere, e aí a gente tem que passar pelo crivo das nossas concepções, dos nossos valores, do nosso plano interior, a gente vai analisar a situação de forma muito diferente uns dos outros. Porque cada um tem uma história, cada um realmente tem um parecer, tem um julgamento. E aí, falando em julgamento, a gente traz aqui, através do livro O Consolador, também uma pérola, uma dádiva, uma bênção trazida, né, por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A gente traz aqui no item 63 uma pergunta. Inclusive, esse livro, para estudo, ele é um livro, assim, muito esclarecedor, traz realmente muitas perguntas inteligentes, né, compiladas por Emmanuel. E nesse item 63 é feita a seguinte pergunta: considerando a determinação positiva do não julgueis, porque a lição é a gente contemplar mais alto. Já vimos que contemplar é esse olhar mais atento, seja pelas situações, seja para o outro, seja para nós mesmos. Então, fatalmente, consequentemente, a gente passa a fazer esse julgamento. E aí é uma pergunta inteligente e que realmente a resposta é mais inteligente ainda. Considerando a determinação positiva do não julgueis, porque quem faz essa determinação positiva do não julgueis foi o nosso Mestre Jesus Cristo, né? Em algumas situações, e aí a gente vai citar só uma, que quando ele vem, né, quando os fariseus trazem a mulher adúltera, e ele dá aquela lição, a verdadeira lição, né, de não julgarmos a quem incorre em erro, né?
E aí ele traz essa lição do não julgueis. E todos nós já trazemos intrinsecamente em nossos espíritos essa lição de não estar julgando o nosso próximo segundo as nossas limitadas concepções. E a gente sempre se pergunta, e essa semana, ouvindo uma palestra do Rossando Cringer, eu achei muito interessante uma reflexão dele, porque Jesus, quando ele percebe que os fariseus, o povo, né, e outras pessoas ali, naquele contexto de julgar a mulher adúltera, já com as pedras na mão, porque era uma cultura da época, né, apedrejar a mulher somente que adulterava, que Jesus, o Rossando, ele faz essa análise. Por que Jesus demorou, ele ficou escrevendo no chão, né? E ele poderia transformar aquelas pedras, fazer com que aquela mulher ela não fosse atingida pelo apedrejamento. E aí ele traz uma análise de que eu também nem estava pensando, assim, nem tinha pensado, porque a gente pensa em Jesus, mas a cada leitura, a cada reflexão que a gente faz, a gente encontra sempre algo mais em Jesus. E aí o Rossandro salienta que Jesus não queria tratar do mal somente na mulher adúltera. Ele também quis tratar do mal para aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão. E aí ele, num momento só, ele defende, né, não só a mulher do apedrejamento, mas ele também dá a lição, não só a ela, como também a todos ali, porque ele chama para a reflexão cada um daqueles julgadores. Mesmo com a forte cultura arraigada naquele povo, ele faz com que cada pessoa daquela dali analise se realmente estava sem pecado. E aí ele fala, né, atire quem estiver sem pecado. E cada um faz a reflexão de si mesmo, julga a si mesmo e acaba deixando as pedras no chão e não atira a pedra matando a mulher, porque consequentemente cada um daqueles espíritos iria estar levando para os seus espíritos essa dívida de ter apedrejado, de ter matado, né, uma irmã. E naquele mesmo momento ele acaba favorecendo a reflexão e o bom proceder de todos ali juntos. E ele fala à mulher que para ela não pecar mais, para ela, né, não incorrer mais no erro. Por isso que no livro O Consolador, Emmanuel nos pergunta que, considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir o bem do mal sem o julgamento? Então, é uma dúvida que realmente, porque no nosso dia a dia, no nosso mundo, a todo momento, nós estamos propensos e nós estamos fatalmente, e como uma consequência, né? Nós estamos aí tendo que julgar. E aí vem a resposta, para que nós possamos realmente não restar mais dúvida do nosso comportamento. Ele fala, entre julgar e discernir, há sempre uma grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequências definitivas pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes
ao seu melhor caminho para Deus. Então, por essa resposta, Emmanuel está nos falando que a nós cabe o direito de discernir. O julgamento pertence à autoridade divina. Então, discernir, segundo o dicionário e segundo aquilo que nos compete e aquilo que nos é dado por direito, devemos avaliar, sermos capazes de diferenciar de forma nítida, entender as coisas nitidamente, contrastarmos, separarmos. A isso é nos dado o direito. Mas, para que nós tenhamos essa capacidade de discernir, é necessário que a gente tenha realmente valores consubstanciados em leis, não só leis que regem o mundo terreno, porque as nossas leis, a depender do país em que nós estamos, né, que nós moramos, são leis que realmente não nos cabe. Ficamos até com um sentimento de que leis primitivas. Tem países que as leis já são para nós uma violência, leis que totalmente desrespeitam até os nossos direitos. No Brasil, ainda somos cheios de leis, e essas leis, por vezes, dão várias oportunidades para quem comete erros. Às vezes nos sentimos até em um país em que as leis favorecem, né? É um país de impunidade. Mas quando começamos a estudar as leis imutáveis, nós podemos avaliar, discernir, avaliar, entendermos nitidamente, para que cada um de nós, a gente não incorra em julgamentos precipitados. Até mesmo quando a gente assiste um filme e vai analisar o que um personagem fez ou outro personagem fez, e a gente se junta, cada um daqueles que assistiram julga ou avalia aquele personagem de uma forma. Então, devemos lembrar sempre de Jesus, desse não julgueis, desse caráter definitivo do julgamento. E sim, lembrarmos de Emmanuel, que a nós nos cabe discernir, contrastar, fazermos as nossas análises, né, de forma bem nítida. E aí, nós lembrando essa vigilância que nós temos que ter, né? E nessa mania, e talvez em alguns casos há uma mania viciosa de estarmos analisando, julgando, essa diferença assim, muito tênue entre julgar, avaliar nitidamente, discernir, contrastar. A gente traz aqui uma historinha desse livro Antologia da Criança, que apesar de ser da criança, mas como somos todos ainda crianças, né, espirituais, e nesse livro tem uma historinha da Meimei, né, no item 15. E aí essa historinha, ela traz assim um julgamento, uma análise, um discernimento, mas para o lado do nosso engrandecimento, da nossa contemplação íntima, em que muitas vezes o nosso pensamento nos leva às nossas mudanças e até a reflexão da nossa própria utilidade no mundo. E aí a historinha começa assim. Um crente sincero na bondade do céu, desejando aprender
como colaborar na construção do reino de Deus, pediu, certo dia, ao Senhor a graça de compreender os propósitos divinos e saiu para o campo. De início, encontrou-se com o vento, que cantava, o vento cantava, e o vento lhe disse: Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos, mas eu gosto também de cantar, embalando os doentes e as criancinhas. Em seguida, o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume, e a flor lhe contou: Minha missão é preparar o fruto. Entretanto, produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros. Logo após, o homem estacou ao pé de grande árvore que protegia um poço d'água, cheio de rãs, e a árvore lhe falou: Confiou-me o Senhor a tarefa de auxiliar o homem, que protegia. Confiou-me o homem a tarefa de auxiliar. Confiou-me o Senhor, desculpem, a tarefa de auxiliar o homem. Contudo, creio que devo amparar igualmente as fontes, os pássaros e os animais. O visitante, após o julgamento, depois das suas análises, fixou os feios batráquios, quer dizer, as rãs, né? E fez um gesto de repulsa. Mas a árvore continuou: Estas rãs são boas amigas. Hoje posso ajudá-las, mas depois serei ajudadas por elas. Na defesa de minhas próprias raízes, contra os vermes da destruição e da morte. O devoto, depois das suas análises, compreendeu o ensinamento e seguiu adiante, atingindo uma grande cerâmica. Acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse: Meu trabalho é o de garantir o solo firme, mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem, dando forma a tijolos, telhas e vasos. Então, o devoto regressou ao lar e, após a sua análise, compreendeu que para servir na edificação do reino de Deus, é preciso ajudar uns aos outros, sempre mais, e realizar a cada dia algo mais do que seja justo fazer. É uma lição de Meimei intitulada Algo Mais, em que cada um desses personagens aqui traz a sua tarefa, né, original, dada por Deus, mas eles sempre viram a necessidade de fazer algo mais, além daquela que já era grandiosa. Então, mesmo sendo uma lição, um texto infantil, né, de uma historinha infantil, devemos analisar aquilo que nos compete realmente fazer, além, porque, conforme lembramos, né, na nossa última reflexão, e sempre devemos lembrar, Chico Xavier sempre estava repetindo para aqueles que estavam presentes ali na vida dele, que se ele estivesse esperando, né, ele melhorar da sua saúde, escolher um dia que se sentisse feliz, que tivesse menos coisas a fazer, que tivesse dinheiro para fazer algumas coisas, né, a caridade, até hoje, ele não teria feito nada por ninguém. Além de não ter feito nada, não iria fazer nada por ninguém. E ele fez 400 livros, né, mais de 400, e a gente sabe que
com todos os seus, com suas dificuldades materiais, dificuldades da sua própria saúde, e devemos estar sempre refletindo, porque mesmo esses espíritos que nós nos comparamos e trazemos sempre para a nossa reflexão, sendo espíritos superiores a nós, devemos imprimir em nossos espíritos essa força, porque é realmente uma meta, é realmente uma lei consequente, é uma lei de causa e efeito. Aquilo que realizarmos, aquilo que tivermos imprimindo aos nossos espíritos de conseguir, a gente consegue. Mesmo que seja difícil, temos vários recursos, e um dos recursos a gente sabe que é a oração, e não devemos esquecer que Jesus nos disse que se pedirmos, vamos obter. Então, após a gente ler essa historinha, vamos continuar aqui com o Emmanuel, né, para a gente terminar a lição da tarde. E aí o Emmanuel complementa: se perseverares na cólera, todas as forças em torno de ti parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se a gente mesmo duvida de nós mesmos, ninguém vai confiar no nosso próprio esforço. Se te habituas às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Então, todas essas quatro exemplos dados aqui por Emmanuel é muito comum. E todas essas situações podemos, se já não passamos, podemos passar, né, algum dia, enquanto encarnados aqui na Terra. Porque sabemos que esse mundo é um mundo de provas e de expiações. Então, determinados momentos desse daqui, de perturbação, dos atritos e as dificuldades que às vezes nos tira a paz interior, a confiança em nós mesmos, né? Todas essas circunstâncias, a gente sabe que a gente pode passar a qualquer momento. Estamos vivendo esse momento de pandemia e muitos de nós não vamos sair dela iguais ao que quando nós entramos na pandemia. Muitos de nós vamos permanecer os mesmos e muitos de nós vamos ficar piores nos sentimentos. Então, é a gente buscar essa paz, buscar contemplar mais longe, né? Essa visão nossa. O que é longe? É algo que não está perto. Então, devemos ter esse olhar de admiração, de contemplação, de observar mais atentamente aquilo que não está só no agora, naquilo que está perto de nós. Que vejamos mais longe um pouco, que tenhamos conhecimento, que possamos refletir nas leis deixadas, né, por Jesus e analisadas, refletidas por Allan Kardec ou por estudiosos das palavras de Jesus, porque cada livro que pegamos e analisamos, a gente vai aprendendo, vai ganhando essa força por uns momentos de dificuldade, nós conseguirmos sermos ajudados, sermos amparados, porque às vezes só com a nossa própria força, com a nossa própria limitada coragem, a gente não consegue, ou a gente se demora muito, desperdiçando esse tempo precioso que também é uma dádiva da providência divina, né?
E aí, meus irmãos, que possamos nessa tarde gravarmos em nossos corações essa lição de Emmanuel, que está sempre trazendo para nós esse consolo, e que esse espírito de Emmanuel, pelas essas palavras tão bem analisadas, tão bem sintonizadas com as leis de Jesus, ele também possa ser cada vez mais iluminado em mundos superiores onde ele se encontra, e que possamos realmente estar contemplando não só nós mesmos, mas contemplando o mundo, as pessoas que estão em nossa volta, sempre utilizando de virtudes, de ensinamentos que Jesus nos deixou. Que não julguemos, mas que possamos realmente compararmos, discernirmos o bem do mal, amparando sempre os corações com muita tolerância, porque muitas vezes vai nos faltar a paciência, a tolerância, a compaixão. Mas que lembremos daqueles que tiveram para conosco todas essas virtudes, principalmente a paciência para conosco. Que tenhamos todos nós uma boa tarde, e que tenhamos todos em cima de nós as bênçãos divinas e espirituais que cada um de nós necessita. Vamos finalizar com a nossa oração, pedindo mais uma vez a Jesus as bênçãos. Que assim seja. Amado Mestre, estamos encerrando com a Tua permissão, Senhor, mais uma reflexão que fazemos através desta escola, que é realmente uma grande escola de aprendizados, de lições para as nossas vidas. Ampara, Senhor, nosso entendimento. Ampara, Senhor, aqueles espíritos que estão nos ouvindo, aqueles espíritos que estão ligados a nós, nossos familiares, aqueles espíritos que estão sofrendo. Ampara todos nós, Senhor, somos aprendizes das Tuas leis. Ampara os nossos passos trôpegos na estrada. Alarga, Senhor, a nossa compreensão das Tuas leis, apesar de neste mundo ser tão difícil a aplicação dessas leis. Mas ampara, Senhor, o nosso esforço. É o que te pedimos, é o que te agradecemos, Senhor, nesta tarde. Que assim seja. Fiquem todos com Deus, e que a bênção, que o alívio, que a paz esteja junto conosco, hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos.